a nossa aula aqui para gravar, tá bom? Ok. Então vamos lá, ó. Você me mandou uma questão com 2 itens tratando sobre semelhança de triângulos, é isso, né? Então era a questão 3 e essa questão ela diz o seguinte: identifique o caso de semelhança e os lados correspondentes dos seguintes pares de triângulos semelhantes. Depois calcule os valores de x e y. Então tá, então a gente tem que fazer uma coisa em 2 etapas. Primeiro encontrar qual é o caso de semelhança e os lados correspondentes, né? Nesses pares, né, nós temos 2 triângulos aí, um triângulo ABC, o outro triângulo DEC, e a gente tem que calcular x e y. Beleza, então primeiro de tudo, vamos identificar os casos de semelhança, tá? Então eu vou marcar aqui em verde. Olha só, esses 2 ângulos que eu vou marcar aqui, ó, esse aqui e esse aqui, são ângulos congruentes. Por que é que eles são congruentes? Eles são congruentes porque eles são opostos pelo vértice, certo? Ó, o vértice é o C, o vértice C aqui, e esses 2 ângulos eles são opostos por esse vértice, então eles são congruentes, tá? Outros 2 ângulos que são congruentes são são os ângulos que têm o vértice em A, veja que ele é 90 graus, e aqui o vértice em E, veja que ele também é de 90 graus. Então eles são 2 ângulos congruentes. Aí a gente chega à conclusão que esse ângulo aqui em B e esse ângulo aqui em D, eles também são congruentes. Por que que eu posso afirmar isso? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então veja, se eu tenho o ângulo no vértice C, então esse ângulo aqui do lado de cá e esse ângulo do lado de cá sendo de mesma medida, ou seja, congruentes. Esse aqui e esse aqui sendo de mesma medida, porque está marcado na figura que ele é um ângulo reto de 90 graus. Então, obviamente, nesse triângulo menor, o que está faltando para 180, que é esse ângulo em D, e no triângulo maior, o ângulo que está faltando para 180, que é esse em B, eles também têm que ser congruentes. Não tem como eles terem medidas diferentes. Então, o caso de semelhança aí é ângulo, ângulo, ângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó, ângulo, ângulo, ângulo. Quando 2 triângulos têm ângulo, os 3 ângulos de mesma medida, né, quando eu comparo um triângulo com o outro triângulo, então a gente tem o caso de semelhança por ângulos. Ângulo, ângulo, ângulo. Ok? Agora, quais são os lados correspondentes? Então, beleza. Vamos ver aqui o seguinte, ó. Se a gente pegar o no triângulo maior, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, o triângulo, esse triângulo maior, que é o triângulo ABC. Ele tem 3 lados. Eu vou colocar o lado aqui AB, vou colocar aqui o lado BC e vou colocar o lado aqui CA. Beleza. Vamos pegar primeiro o lado AB. Então, o lado AB. O lado AB é esse lado aqui, e ele está entre esse ângulo reto e esse ângulo que eu coloquei 2 voltinhas. Agora vamos lá no triângulo menor e ver qual é o lado que está entre o ângulo reto e o ângulo com 2 voltinhas. Se a gente for olhar, é o lado DE. Concorda? Tudo bem? Conseguiu entender o que eu falei? Sim. Legal. Então, ó, no triângulo menor, que é o triângulo DEC, eu tenho o lado DE referente ao lado AB do triângulo maior. Agora vamos aqui no triângulo maior, lado BC. Bom, o lado BC do triângulo maior é esse lado aqui.
ele está entre o ângulo com 2 voltinhas e o ângulo com 1 volta. Aí agora vamos no triângulo menor. O lado DC é justamente o lado que está entre o ângulo com 2 voltinhas e o ângulo com 1 voltinha. Então, beleza. Então, eu vou colocar lá. Bom, eu posso chamar DC, CD, tanto faz. A ordem aí não vai alterar em nada. Então, tá aqui, ó. Ele é o equivalente a esse aqui. Beleza? Agora vamos aqui, ó. Lado CA do triângulo maior. Lado CA do triângulo maior é esse. É o que está entre o ângulo de 90 e o ângulo que tem uma voltinha. No triângulo menor, o lado é o CE ou EC, tanto faz a ordem aí. Então, a gente tem aqui o EC, né, tem que ter esse tracinho em cima, que é segmento de reta, e ele é correspondente ao lado CA do triângulo maior. Agora, Andressa, por que ele pede para a gente fazer essa questão dos lados que são correspondentes? É justamente para que a gente consiga entender e estabelecer a razão de proporcionalidade entre dois triângulos semelhantes. Então, vamos aqui para outra lousa para a gente entender isso. Então, eu estou aqui, a gente já tem como lição, né? Isso que a gente anotou aqui. Então, deixa eu até fazer o seguinte. Eu vou pegar isso que a gente fez aqui. E vou levar aqui para outra lousa da gente aqui. Então, beleza. Eu vou colocar ela bem aqui, ó. Então, legal. Então, a gente fez isso aqui. No que é que isso aqui vai ajudar a gente? Vai ajudar a gente construir esses triângulos de uma outra forma, fazendo com que fique mais fácil ainda da gente identificar a semelhança entre esses triângulos. De que maneira? É bem simples, não tem segredo nenhum, tá? Vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar o triângulo menor e vou desenhar o triângulo menor, vou desenhar ele aqui mesmo, tendo uma forma semelhante ao triângulo maior. Pronto. Então, o triângulo menor que está desenhado assim, agora eu vou desenhar aqui. Só que é muito importante eu saber quem é que está aqui, quem é que está aqui e quem é que está aqui. Ok? Eu tenho que saber isso, senão eu não consigo fazer. Beleza. Agora, quem será que está? É simples. Qual lado do triângulo menor que é equivalente, que é o correspondente ao lado AB? Bom, a gente já fez isso. É o lado DE. Então, aqui eu tenho que ter D e E colocado em algum lugar. Aí eu vejo que o E está associado a um ângulo de 90 graus, então ele vai estar aqui em cima. E o D, obviamente, vai ter que estar aqui embaixo. Beleza, então vamos fazer isso. Vamos colocar aqui o E. Ele está associado aqui àquele ângulo de 90 graus. E aqui o D. Obviamente, só sobra o C para eu colocar. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse ângulo em B, ele é congruente com esse ângulo em D. Estou dizendo que esse ângulo em C é congruente com esse ângulo em C. E o de 90 graus, obviamente, já aparece aí, tranquilo, colocado na figura. Beleza. Se a gente olhar na figura anterior, a gente tem que ver a correspondência aqui, ó, coerente, de forma coerente, tá vendo? Ó? Em D, eu tenho um ângulo congruente com o B. Tá certo? Então, beleza. Então, tá ok. Aí agora eu vou preencher com os outros dados. Que outros dados são? Bom, DE mede 3. Eu estou vendo aqui, ó. DE mede 3. CE mede 4. Opa, então CE mede 4. E CD mede X. Então, eu vou colocar aqui, ó, CD mede X. E agora, eu escrevo a razão de semelhança. Então, veja, eu vou pegar sempre do triângulo maior para o triângulo menor. Olha só como já fica mais fácil. 9 está para 3, assim como o Y está para 4,
assim como 15 está para x. Tá certo? Ó? E aí é tranquilo, né? Por exemplo, se a gente fizer as duas primeiras, então vai ficar assim. 9 está para 3, assim como y está para 4. Vou multiplicar aqui em forma de x e vai ficar assim. 9 vezes 4. Vou manter o 3 aqui embaixo, não tem problema, porque o que eu quero encontrar é o y. E aí, ó, 9 dividido por 3, aqui dá 1, aqui dá 3. E 3 vezes 4, 12. Então, a gente encontrou o y. Agora, eu posso fazer usando o y sobre 4, eu vou fazer isso, ó. Y sobre 4 igual a 15 sobre x. Só que a gente sabe que o y é 12. Então, vai ficar assim. 12 vezes x igual a 4 vezes 15. E vou passar o 12 para o outro lado. Ó. Não vou fazer a multiplicação ainda. X é igual a 4 vezes 15 dividido por 12. E tem um motivo de eu não ter feito a multiplicação, essa multiplicação aqui, ó, 4 vezes 15. É que 4 vezes 15 já fica um número grande, fica 60. Então depois vai ficar mais complicado de dividir pelo 12. Então eu prefiro fazer por simplificação. Ó. Se eu simplificar o 4 com o 12, 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3. Não é? Aí, ó, 15 por 3 dá 5, 3 por 3 dá 1. Então acaba que o nosso x aqui é igual a 5. E aí a gente resolveu a questão. Tranquilo para você? Legal. Vamos aqui para o próximo item. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa agora com esse triângulo aqui. Esse aqui está mais fácil. Esse está mais fácil. Observe que eu já vou desenhar os dois triângulos aqui, porque esse está muito mais simples. Ó. Então, eu vou colocar o triângulo maior aqui. Faz de conta que é assim, né? E vou colocar um triângulo menor aqui na frente. Beleza? Agora vamos fazer as anotações aqui. Ó. No triângulo maior, aqui eu tenho o A. Aqui ele diz que eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho o B. E aqui eu tenho o C. No triângulo menor, aqui eu tenho o D. Tenho o ângulo de 90 graus. Tenho o E aqui em cima. E aqui eu tenho o C. Então fica mais fácil para mim ver o seguinte. Esse ângulo em C é comum para os dois triângulos. Então eles têm que ser de mesma medida. O outro ângulo é de 90 graus, igual para os dois. Obviamente que o ângulo aqui em B tem que ser congruente com o ângulo em E. Você concorda comigo? Tranquilo? Sim. Legal. Tranquilo. Então, o que é que acontece aqui? Né? O que é que acontece? A gente tem aqui, o lado BA, a gente tem Y. O BC, note que aí tem uma pegadinha, ó. É 10 mais x. Concorda, ó? Porque eu tenho, ó, 10 eu estou entendendo que é entre B e E. E entre E e C, x. Então eu tenho que somar os dois para poder ter o lado completo. Ok? E entre A e C, eu tenho 8 mais 12. 8 mais 12. É esse cuidado que eu tenho que ter. Já no triângulo menor, eu estou assim, ó, 9, x e 12. É isso que eu tenho. Então, quais são os lados correspondentes? Eu tenho AB no primeiro correspondente com DE no segundo. Eu tenho BC no primeiro correspondente com EC no segundo.
e eu tenho CA no primeiro correspondente com CD no segundo. Então, como é que eu vou estabelecer aqui a razão de proporção, ou a razão de semelhança, tanto faz? Eu vou fazer o seguinte, ó, lado AB, Y, lado ED, 9. Lado BC, 10 mais X. Lado EC, X. Lado AC, 8 mais 12, 20. Lado DC, 12. Então eu tenho isso. E é com isso que eu tenho que me virar. Tudo bem? Tranquilo? Então eu vou pegar aqui essa... Vou pegar essa expressão, vou levar aqui para o outro quadro, porque lá está mais limpo. E aí aqui a gente coloca essa expressão e termina a questão. Então eu vou colocar aqui e vamos lá. Então o que é que acontece aqui? Vou pegar o... Olha, não é conveniente eu pegar essa com essa primeiro para resolver. Por quê? Porque eu não conheço o y nem conheço o x. Então não é vantagem. Agora, se eu pegar a primeira com a última, opa, aí tem uma vantagem. Então eu vou fazer isso. Vou pegar y sobre 9 igual a 20 sobre 12. E para calcular y, que é o nosso desejo aí, tá fácil. Vou passar o 9 multiplicando para o outro lado, ele sai multiplicando o 20, tudo sobre 12. Veja que eu não vou fazer a multiplicação, vou tentar simplificar o máximo que eu puder. 9 por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. 4 por 4 dá 1. 20 por 4 dá 5. Então, a gente tem que o y é igual a 3 vezes 5, que dá 15. Então, opa, já descobrimos o y. Agora já fica mais fácil. Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar o 10 mais x, 10 mais x sobre x, e vou fazer com o 20 sobre 12. Posso pegar de novo o 20 sobre 12 sem problema nenhum. Aqui eu vou multiplicar em forma de x, né? Então vai ficar assim. 12 que multiplica, olha só, Andressa, necessidade de se colocar um parêntese, tá? Por quê? Porque se eu não colocar esse parêntese, o 12 vai multiplicar só o 10. Ele não vai multiplicar o x, e aí eu erro a questão. Tá? Então aqui vai ficar 20 vezes x. Bom, agora eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. 12 vezes 10, 12 vezes x. Então vai ficar assim. 12 vezes 10, eu sei que é 120, mas eu não vou fazer agora. Mais 12 vezes x. E isso é igual ao quê? Eu vou colocar até aqui, ó, antes. 20x. Agora eu vou pegar esse 12x e vou jogar lá para o outro lado. Como ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então vai ficar 20x menos 12x igual a 12 vezes 10. Eu estou insistindo em não fazer essa multiplicação. 20 menos 12. Opa, então isso aqui dá 8x igual a 12 vezes 10. Vou passar o 8 agora dividindo. Então, 12 vezes 10 dividido por 8. Aí, ó, 12 com 8. Se eu simplificar por 4, o 12 vai ficar 3. E o 8 vai ficar 2. Se eu simplificar o 10 com 2, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 1. Então, o x é igual a quanto? 15 também. 15 também. Então, eu tenho o y e o x igual a 15. E aí a gente resolve essas questões aí que você me enviou. Ficou alguma dúvida? Você acha que tem alguma coisa aqui que eu consiga te ajudar mais? Era só isso mesmo? Legal, legal.
Então, ó, então até a próxima aula, você já sabe, né, como é que é o caminho. Esse vídeo aqui ele vai ser salvo, vai ser colocado lá na página. Você tendo dúvida, recorre ao vídeo e amanhã eu já abro a agenda para a semana que vem, tá bom? E aí, se você precisar da aula, a gente mantém. Como? As aulas podem continuar. Pode, sem problema nenhum, porque você retomou suas aulas à tarde, não foi isso? Legal, sem problema nenhum. Pode se preparar, quarta-feira, 11 horas da manhã, eu vou estar à tua disposição, tá bom? Aí você só me encaminha lá o teu material para a gente trabalhar e fazer da forma que a gente está fazendo, que está dando muito certo. Certo. Tá bom assim? Tá. Então tá joia, querida. Um beijão para você. Fica bem, bom restinho de semana para você, né? Porque a gente ainda tá na quarta-feira.